Olá, esta é a aula 10 referente àquela lista que eu coloquei como semana 2, mas já estamos na semana 19, né? Então vamos lá. É o último exercício daquela lista e depois nós vamos fazer uma lista preparatória com exercícios envolvendo habilidades que serão cobradas na API. Tá? Então eu vou montar uma lista após terminar essa daqui. E aí eu resolvi dar uma modificada no último exercício, porque a AP veio, né, assim, quase que surpresa. E aí eu modifiquei. A gente vai fazer usando as relações de seno, cosseno e tangente, mas eu resolvi modificar e usar a parte do triângulo equilátero para resolver o último exercício, que a matemática permite várias maneiras. E aí na lista preparatória eu coloco uma revisãozinha de seno, cosseno e tangente, e aí a gente dá sequência ao conteúdo do que vocês teriam que estudar na série ano de vocês. E aí eu vou pegar alguns exercícios lá também do caderno Aprender Sempre, que não deu tempo de discutir nas aulas do Centro de Mídia. A gente vai fazer alguns aqui, né? Sempre no foco de Enem e ETEC, e pegar alguns da AP também para vocês poderem se preparar para, por enquanto, até o dia 30 de abril para entregar a AP, tá? Bom, então resolvi modificar, a gente vai dar uma estudadinha aqui no que é o triângulo equilátero, tá? Já vimos um pouquinho, eu falei, né? O triângulo equilátero é o triângulo que tem os três lados iguais. Então ele forma, ou a gente pode chamar de um triângulo regular também, já para se acostumar com a linguagem matemática. A palavra equal vem do latim, por isso que qualquer palavra que tem equi aí significa equidistante, tem a mesma distância, né? E no caso equilátero aí quer dizer que tem todos os lados iguais, vem do equal, do latim, que uma das origens da nossa língua também tem origem no latim, tá? Bom, então aí significa o quê? Que aqui eu usei A, que é a abreviação de aresta, que é a mesma coisa que linha, lado, sinônimo de alguma coisa assim, mas se você for procurar na internet, tem alguns livros que usam a letra L também, né? E tanto faz, tá? Isso aqui é só para identificar que as três medidas são iguais, ou seja, se a base for 2, consequentemente os outros lados também serão 2, tá? Bom, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma fórmula para calcular a área desse triângulo, lembrando que a altura ela já usando a linguagem matemática, perpendicular, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus em relação à base. E aí, diferente do triângulo retângulo, que a altura já faz parte de um lado, né? Se a gente pensar no triângulo retângulo, a metade desse triângulo aí que eu desenhei, né? Você já vai encontrar a altura referente ao lado dele. Mas no caso do triângulo equilátero, isso não acontece. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos desenvolver uma fórmula para calcular essa altura, porque só para lembrar, para calcular a altura de qualquer triângulo, de uma forma geral, a gente usa essa fórmula aqui, que nós até fizemos no exercício desta lista, base vezes a altura dividido por 2. Só que diferente do triângulo retângulo, nós precisamos primeiramente calcular ou desenvolver uma fórmula para aquela altura que está aí representada pela letra H, que nós já fizemos de outra maneira. Só para lembrar da onde vem essa fórmula rapidamente, mas você pode voltar às aulas lá. De uma forma geral, o retângulo a gente calcula base vezes a altura. Como a gente percebe que o triângulo retângulo é metade do retângulo, né? O triângulo retângulo, então a gente divide por 2, porque dividir por 2 é dividir na metade, certo? Bom, então vamos lá. Então, na apagadinha aqui na lousa, a gente vai desenvolver. Então, nós precisamos fazer o quê? Calcular aquela altura H. Esse triângulo aqui, não sei se vocês perceberam, vocês deveriam perceber, ele é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus lá, certo? Metade do retângulo. E aí, no triângulo retângulo, nós vimos uma das relações fundamentais, que é o Teorema de Pitágoras. Por quê? Nós precisamos descobrir quanto mede aquele H. Já coloquei ali embaixo, ali, né, a altura dele é H. Um lado vai ser representado pela medida A, pode ser um número qualquer. E como eu dividi na metade para fazer a altura, ali a base desse triângulo retângulo, dividi em dois triângulos aí, tá? A base desse triângulo ficou
dividido na metade também. Ou seja, se a medida é A, seria A dividido para 2, que é dividido na metade, certo? E aí nós vamos aplicar a relação fundamental que envolve os lados de um triângulo retângulo, que é o Teorema de Pitágoras, porque nós precisamos responder quanto vale aquela medida H, certo? Bom, então, aplicando o Teorema de Pitágoras, ficaria A ao quadrado, mais a soma dos outros lados também elevado ao quadrado. Um lado vai ser A, vai continuar sendo A mesmo, o outro lado vai ser o H, certo? E a base vai ser A sobre 2. Então, eu já montei ele aqui, tá? Então, substituindo, né, o teorema é A, B e C, eu já coloquei as letras que nós temos para esse triângulo. Aí nós vamos desenvolver essa fórmula para tentar criar uma fórmula para calcular a altura, que está representada pela letra H, certo? Primeiramente, vou resolver aí o que está entre parênteses, que é A sobre 2 elevado a 2, fração com letra, que maravilha, hein? Então, como é que nós vamos fazer? O A elevado a 2, como a gente não sabe o número, vai ficar A elevado a 2. E embaixo, dá para a gente fazer 2 ao quadrado, 2 vezes 2 que é 4, ou seja, vai ficar dessa maneira, né? A ao quadrado é igual a ao quadrado sobre 4, mais a altura, certo? Bom, aí pegando o gancho da aula do final de semana, dos desafios que a gente lança lá para vocês poderem fazer, uma equação fracionária, ou seja, tem frações aí, o ideal é você eliminar esse denominador. Como está dividindo por 4, o que eu vou fazer? A maneira mais fácil, né? Eu vou multiplicar tudo por 4, que aí eu consigo eliminar este 4 que está aí, ou seja, ela inteira. Se eu multiplicar a equação inteira, eu não altero a igualdade, certo? Bom, então, primeiro eu vou isolar o A ao quadrado, como tem dos dois lados, eu vou juntar, tá vendo? Esse A ao quadrado sobre 4, ele está somando, ao contrário de somar, subtrair, joguei ele para o outro lado, aí agora sim eu vou multiplicar tudo por 4, para poder eliminar aquela fração ali, tá? Eu juntei as duas letras que são iguais, ou seja, A eu consigo operar com A, mas A e H não, porque são números diferentes. Bom, vai cancelar esse 4 aqui e o resto eu vou multiplicar tudo por 4. Então, era A elevado a 2, fica 4, né? 4A elevado a 2. Menos A sobre 2. Então, por quê? Porque A elevado a 2, porque eu cancelei o 4 com 4, certo? Está dividindo, multiplicando por 4, isso é a mesma coisa que multiplicar por 1, não vão alterar nada. E a altura ficou 4 vezes maior, porque eu multipliquei toda ela por 4. Aí fica mais fácil de resolver, porque isso aí você pode fazer em qualquer uma, né? Se caso tivesse dois números, você pode achar o múltiplo comum e multiplicar tudo e fazer a eliminação desta fração. Bom, então, A ao quadrado, posso operar com A ao quadrado, porque é o mesmo número, certo? Tem o mesmo expoente, a mesma letra, então ele representa a mesma coisa. Então, eu tenho 4A ao quadrado menos 1A, ou seja, 4 tiro 1, sobra 3. Então, vai ficar 3A ao quadrado igual a 4 vezes a altura ao quadrado também. Aquele 4 que está multiplicando, porque o objetivo é encontrar uma fórmula para calcular a altura, o 4 está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. Ou seja, eu posso escrever essa fórmula dessa maneira aqui, né? 3A a segunda potência dividido por 4 igual a o H. No último passo do Teorema de Pitágoras, a gente faz o quê? A gente faz a raiz para encontrar o valor da letra elevada à primeira potência. Então, vou colocar essa fração inteira dentro da raiz. Dificinho isso aí, né? Bom, o que dá para fazer? Dá para calcular a raiz do denominador, que é raiz de 4 é igual a 2. E aqui na parte de cima, 3 não tem raiz exata, então a gente vai deixar indicado com o sinal de radical. E a única coisa que dá para fazer, se A elevado à segunda potência, dá para cancelar uma potência, né? Porque, por exemplo, fosse 5 elevado a 2, eu cancelo os quadrados, são operações contrárias, o quadrado da raiz com o quadrado da potência, só fica o 5, não é isso? Então, aí é A elevado a 2, cancelo a potência com a raiz, então esse A eu extraio a raiz. Ou seja, na parte de cima vai ficar assim, vai ficar A, porque eu consegui cancelar o quadrado com a potência, não é isso? A que multiplica a raiz de 3. Esse número da raiz de 3, geralmente eu não ensino a calcular, porque na maioria principalmente do Enem,
mais ETEC também, eles dão um valor aproximado dessa raiz de 3, que não é uma raiz exata, né? A gente tem a raiz de 1, que é 1, e depois tem a raiz de 4, que é igual a 2. Ou seja, a raiz de 3 é um número entre 1 e 2. Certo? Então, geralmente, eles dão esses valores, mas só para critério de curiosidade, a gente usa aproximadamente 1,73. Eu não ensino a calcular, porque geralmente a gente vai ver um exercício do Enem. Então, na parte de cima ficou A, que foi extraída a raiz, e vezes a raiz de 3, porque 3 não tem raiz. E embaixo eu calculei a raiz de 4, que é igual a 2, e está lá. Vou só trocar a ordem, né, para ficar mais bonitinho, porque a gente precisa calcular a altura, ou seja, a altura do triângulo equilátero, ali está igual, só troquei a ordem, né? A altura do triângulo equilátero é igual a raiz de 3 sobre 2. Isso para qualquer triângulo equilátero, certo? Você pode usar essa fórmula, ou você pode aplicar o teorema de Pitágoras também e fazer o passo a passo, mas eu cheguei numa fórmula final para poder fazer. Esse A representa o lado do triângulo. Por exemplo, se esse triângulo fosse igual a 5, o lado, eu colocaria 5 raiz de 3 sobre 2. Se der para dividir o número, o A ali por 2, você divide. Se não der, você mantém do jeito que está. Por exemplo, o 5 não dá para dividir por 2, pensando numa divisão exata, certo? Bom, então a primeira fórmula está criada. Agora nós vamos fazer a fórmula para a área. Por quê? Só para lembrar aqui, dei uma apagadinha na lousa de novo. A área de qualquer triângulo é B vezes H, onde B é a base e H é a altura, dividido por 2. O B, nós vamos usar a letra A, que é a base lá representada pela letra A, e a altura, que nós acabamos de calcular, eu vou usar essa fórmula aqui, a raiz de 3 sobre 2, certo? Substituindo aí, vamos ter que desenvolver um pouquinho essa fórmula, mas vamos lá. Eu vou fazer essa parte aí, vocês vão anotando. No lugar do B, coloquei A, e no lugar do H, A raiz de 3 sobre 2, que é a fórmula que acabamos de desenvolver para calcular a altura. Primeira parte de cima, multiplicação de fração, certo? O A eu vou multiplicar com A. A parte de baixo não precisa fazer, porque só para lembrar, quando o número está inteiro, o denominador é 1, certo? Então vou fazer A que multiplica A. Lembrando lá nas aulas de centro de mídia, potências de mesma base, a gente fez também algumas atividades sobre isso. A que multiplicar vai dar A ao quadrado, que a gente aplica a propriedade de potência, certo? Então, na parte de cima vai ficar A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2. Divisão de fração. Eita, bexiga. A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Como que a gente faz a divisão? Divide o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Só para lembrar, a parte de baixo que só tem o 2 é 2 sobre 1, não é isso? Como não dá para dividir direto o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, a gente aplica aquela propriedade de multiplicar pelo inverso, para poder calcular esse valor aí, certo? Então, eu vou colocar aqui do lado, ó, o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Então, aí nós vamos multiplicar e chegar numa fórmula final para o cálculo da área. Então, vai ficar A ao quadrado, raiz de 3, que multiplica 1, que multiplica o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, não é isso? E 2, que multiplica 2. A ao quadrado, raiz de 3 vezes 1, multiplicando por 1, não altera, né? Então, a parte de cima vai ficar a mesma coisa. Só a parte de baixo que vai mudar, que 2 que multiplica 2 é igual a 4. Ou seja, a fórmula que calcula a área de qualquer triângulo equilátero é esse monstro aí, mostrando o chifre. A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Esta é a fórmula que calcula a área do triângulo equilátero. Então, repara que é um pouquinho diferente, porque o triângulo retângulo, a altura, só fechando a altura faz parte de um desses lados, então a gente não precisa fazer nada disso. Agora, no caso dos outros triângulos, a gente precisa desenvolver um cálculo, pode ser aplicar o teorema de Pitágoras, mas aqui eu reduzi, né? Para você não ficar aplicando o teorema de Pitágoras, você já aplica essas fórmulas aí para poder fazer. Então, essas são as fórmulas finais aí, tá? Tá o processo, a construção matemática, que afinal, matemática é conhecimento dedutivo, exige demonstração, intuição, esse tipo de coisa. Então tá aí as duas fórmulas, o procedimento. É óbvio que não precisa fazer isso toda vez. O exercício que a gente vai fazer, a gente vai usar uma dessas fórmulas aí, tá? Bom, então, dando sequência aqui, o último exercício, eu peguei uma questão do Enem 2017,
Poderia fazer de outra maneira, mas eu optei por fazer usando o triângulo retângulo. Mas vamos ler e depois a gente vê aqui. A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas. Caminhão, essa aí é a manchete, tá? O título da manchete. Caminhão entala em um viaduto no centro. Um caminhão de grande porte entalou embaixo de um viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva, no sentido centro-bairro, próximo à Ponte da Pedra, na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava três grandes tubos, conforme ilustrado na figura. Então aqui está a foto mais ou menos do acidente. Ele ficou entalado embaixo do viaduto, certo? E aí o que foi feito nessa questão? Aquela parte de trás que está representando os tubos foi feito o que a gente conhece em matemática como modelo matemático. Então, olhando a foto, são os três tubos, né, que está representado aí, carregado pelo caminhão. Olhando do lado do desenho, é o modelo matemático, onde foi representado os tubos por três círculos, e no centro ali, que a gente chama de raio, que a gente já estudou círculo, certo? Então aí tem o raio dos círculos aí, tá? E a parte de baixo ali, que está um verde um pouco mais escuro, seria onde eles estão suspensos, que é a altura do caminhão, referente ao solo. Bom, continuando, vamos lá. Considere o raio externo de cada cano na imagem como 0,60 metros ou 60 centímetros, e que eles estejam acima da carroceria cuja parte superior está a 1,30 m. Ou seja, aquela parte verde lá, depois vou voltar no desenho, está 1,30 metros em relação ao solo. O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos. A margem de segurança recomendada para que o veículo passe sobre o viaduto e que a altura total desse veículo com a carga seja no mínimo meio metro ou 0,50 menor que a altura do viaduto. Ou seja, ele está falando lá que para que não aconteça mais esse tipo de acidente, tem que deixar da altura do veículo até a altura do viaduto meio metro. É isso que ele falou aí, tá? Considere aí que eu estava falando para vocês 1,7 como a aproximação da raiz de 3, certo? Então a gente tem que usar esse dado. E a pergunta é: qual deve ser a altura mínima do viaduto em metro? Eu frisei essa parte porque todas as medidas foram dadas em metros, a resposta também em metro, então não precisa converter nada, certo? Para que esse caminhão pudesse passar com segurança sobre o vão. Aí tá as alternativas, certo? Bom, teria outras maneiras de fazer, nós vamos fazer usando o conceito do triângulo equilátero, tá? Bom, vou interpretar as informações, depois a gente vê o final, o que a gente pode fazer. Eu vou colocar as medidas dos raios aqui, dos círculos, para a gente poder fazer, porque pela altura dos canos, aqui a gente consegue algumas informações, certo? Então olha só, esse raio aqui, 0,60. Por que eu coloquei? Porque ele deu um raio no primeiro desenho, então significa que todos os círculos são iguais e consequentemente tem todos os raios. Então, como a gente tem que calcular a altura, eu vou usar uma parte desses canos aí para a gente poder calcular. Então aqui é 0,60 metros, aqui também, que é um outro raio, certo? Vou colocar também a altura do caminhão referente ao solo, que ele falou que é 1,30 m, e tem aquela margem de segurança que é 0,50 metros. Então esses dados foram dados no exercício, eu só interpretei e coloquei aqui no desenho, certo? Ou seja, para calcular a altura total aí desse caminhão e mais a margem de segurança, a gente vai ter que somar todas essas medidas. O que vai faltar? Vai faltar um pedaço no meio, que eu fiz o desenho aqui. Se você juntar todos os raios, o meu desenho não ficou bom porque algumas coisas é um pouquinho difícil de fazer nas aulas remotas, mas vamos lá. Juntando todos os raios daria um triângulo equilátero, tá vendo? Tá um pouquinho assim fora, mas imagine que tá certinho, tá? Então assim, juntando todos os centros dos círculos que tem aí no desenho, daria um triângulo equilátero. E aí a medida que está faltando para a gente calcular a altura do caminhão seria esta medida representada pela altura
do triângulo equilátero. Ou seja, nós vamos usar a fórmula da altura do triângulo equilátero para somar com todas as outras medidas que tem aí no desenho para calcular a altura do caminhão mais essa margem de segurança para dar a altura mínima lá do viaduto, certo? Bom, a base desse triângulo está representada aí. Ela vai ser representada por dois raios, um raio do círculo que está à esquerda e outro à direita. Eu já coloquei a medida aqui, né? Que é 0,60 mais 0,60 dá 1,20 m, tá? Então aí, para a gente calcular a altura, vimos a fórmula, é a raiz de 3 dividido por 2. Então já vou deixar montado aqui. A raiz de 3, ele deu o valor aproximado que é 1,7, nós vamos usar. E aí, vamos aplicar a fórmula da altura, só da altura, não é da área, certo? Então vai ser 1,20 m, que é a medida da base ou do lado desse triângulo, como é equilátero, todos os triângulos aí é 1,20 m, vezes 1,7, que é o valor da raiz de 3, dividido por 2. Bom, você pode fazer a multiplicação do número de cima, não esquece de contar as vírgulas, tá? Se quiser colocar uma vírgula no outro, um zero, para ficar mais fácil para multiplicar, tanto faz também. Ou você pode já dividir 1,20 m por 2, porque 1,20 m é par, dá para dividir por 2, dá para dividir na metade. Se você quiser, se não quiser, faz a multiplicação e depois divide por 2, certo? Aí você vai calcular a altura do triângulo equilátero que foi representado pela junção dos centros, os segmentos que representam o centro dos círculos. Calculou essa altura? Aí agora você vai somar todas as medidas que estão representadas no desenho. Quais são as medidas? Eu coloquei aqui, coloquei a altura do viaduto, coloquei V ali, tá? Só para representar aí. Bom, a altura vai ser representada pela margem de segurança, meio metro. O primeiro raio que está lá em cima, comecei de cima para baixo, tá? É 0,60. Depois o outro raio que está abaixo do triângulo, 0,60 também. 1,30 m, que é a distância do caminhão até da carroceria do caminhão até o solo. É isso que ele falou, que é 1,30 m. E mais a altura H, que você vai calcular no item anterior. Somou tudo, toma cuidado com as vírgulas. E aí você vai encontrar a altura mínima para esse viaduto, para que seja para esse tipo de caminhão, porque tem caminhão maiores, para esse tipo de caminhão que represente aí um vão com segurança, certo? Bom, então é isso, tá? Aí na próxima aula nós vamos colocar uma lista referente aos exercícios. Logicamente vamos continuar debatendo questões de Enem e ETEC, e aí o foco será a resolução de questões parecidas com o DAP, tá? Qualquer dúvida, já sabe os caminhos, coloquem lá e a gente tenta ajudar. E é isso, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.